Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Karina Gellen e esse é o Saindo da Roda Finanças. Hoje nós vamos falar um pouquinho de contabilidade. A contabilidade ela deveria ser mais presente na vida das pessoas do que ela realmente é. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas pensam que a contabilidade só está ali como algo obrigatório e porque você precisa pagar suas guias de impostos. E não é bem assim. A maioria dos gestores, microempresários, empreendedores, não imaginam a importância da contabilidade para a saúde financeira da empresa. E você, que quer ser um investidor, que quer aprender a entender como funciona o mercado financeiro, se você não tiver conhecimento de contabilidade, isso não vai te resolver de nada. Por que eu digo isso? Para você saber se uma empresa ela é financeiramente saudável, você vai recorrer às demonstrações contábeis. É lá que vai ter todas as informações quantitativa e qualitativamente das empresas. Então imagine o seguinte: você precisa saber se uma empresa deu lucro num determinado período. Aonde você vai olhar? Numa demonstração contábil que chama demonstração do resultado do exercício, ou seja, ela mostra o resultado daquela empresa dentro de um determinado período. Se você quer saber o quanto de dívida a empresa tem, tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo, aonde você vai olhar? Você vai olhar numa demonstração contábil chamado balanço patrimonial. Isso significa que a contabilidade, ela existe para auxiliar os seus usuários na tomada de decisão. E quando falamos dos usuários da contabilidade, eles são divididos em usuários internos e usuários externos. Os usuários internos são aqueles que trabalham dentro daquela organização específica, então são os donos, sócios, gestores, supervisores, gerentes e até mesmo os funcionários. Quando estamos falando de usuários externos, nós estamos falando de banco, governo, investidores, sindicatos e assim por diante. Qual é a realidade aqui no Brasil? Mais de 90% das empresas que existem aqui são empresas de capital fechado, ou seja, elas não negociam suas ações na Bolsa de Valores. E a maioria são empresas de pequeno, médio porte ou até as microempresas. E geralmente são empresas de cotas por responsabilidade limitada, ou seja, a partir de 2 sócios. Bom, quando estamos falando das empresas de sociedade anônima, que são aquelas que negociam as suas ações na Bolsa de Valores, elas têm que seguir uma legislação específica, que é a Lei 6.404 de 76, que é chamada Lei das SAs. Essa lei ela sofreu algumas alterações em 2007 pela Lei 11.638 e nós temos também as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e também os CPCs, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que emitem os seus pronunciamentos com base em normas de contabilidade fora do país, as chamadas IFRS. Aí você vai pensar assim, nossa, mas por que tudo isso me diz respeito? Porque se você não entender qual é a função da contabilidade para seus diversos usuários, você provavelmente não vai saber como você vai poder usar a contabilidade em seu benefício. Então, nós temos que imaginar o seguinte: como a gente tem essa cultura de microempresas aqui no Brasil, nós não temos acesso às demonstrações contábeis dessas empresas, porque a lei não obriga que essas demonstrações sejam publicadas. Quando estamos falando das empresas de capital aberto, elas são obrigadas por lei a publicar todas as suas demonstrações contábeis. Como as ações são negociadas para várias pessoas e essa pessoa não está lá dentro da empresa trabalhando para aquela empresa, ela precisa ter acesso aos dados da empresa, certo? Então ela precisa saber se a empresa está endividada, se a empresa adquiriu outra empresa, se a empresa comprou ou vendeu seus ativos, se a empresa está com alguma ação trabalhista. Todas essas informações vão estar lá. Então, o que eu quero aqui no canal? Conforme eu vou revezando as informações com relação a tipos de investimento, eu também vou trazer algumas pílulas de conhecimento com relação à contabilidade que você pode ir aplicando no seu dia a dia e nesse seu caminho aí como futuro investidor. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que as duas principais demonstrações contábeis são balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Nos próximos vídeos eu vou explicando para vocês como que cada um deles funciona e como que eles são divididos. Mas o principal desse vídeo era vocês entenderem que a contabilidade ela existe para auxiliar os seus usuários na tomada de decisão e que o governo é apenas um
desses usuários, certo? Você, como investidor, será um usuário da informação contábil. Se você trabalha numa empresa, você também tem que ser usuário das informações contábeis. É ela que fornece todo tipo de informação para auxiliar na tomada de decisão. Aonde eu vou cortar custos? Eu posso aumentar o meu quadro de funcionários? Nós temos dinheiro suficiente para aumentar o nosso estoque? Está na hora de expandir e adquirir um novo barracão? Podemos comprar uma frota de caminhão? A gente vai ter condição para pagar um novo maquinário? Ou seja, todas essas informações é a contabilidade que vai te fornecer. Então, por favor, a partir de agora, não vejam mais a contabilidade como algo que serve apenas para pagar imposto. Todo gestor de empresa, seja ele microempresário, seja ele um CEO de uma sociedade anônima, tem que entender de contabilidade. A contabilidade ela é fundamental para a saúde e sobrevivência das empresas. E para você, como investidor, a contabilidade vai auxiliar para que você não faça investimentos do qual você venha se arrepender depois. Então é isso, esse vídeo vai ficar por aqui, foi só para dar uma introdução aí nos primeiros conceitos, espero que tenham gostado.